Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações, nossos pensamentos, nossas atitudes, hoje, agora e sempre, e que alegria estar com a turma 125. Contava os segundos passaram, e cá estamos, e nós vamos fazer logo de princípio um acordo. Olha que acordo divertido. No decorrer da aula, se houver alguma dúvida, perguntem. Perguntem sempre que surgir alguma dúvida. A hora que surgir. Eu me lembro, uns 150 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor, e ele dizia algo lindíssimo, ele dizia, na minha aula só se pergunta se der tempo. Nunca dava. Claro, a aula era dele, nunca dava. Então hoje, no bom sentido, é o dia da vingança. Olha que gostoso! Hoje é o dia da vingança, hoje vocês vão perguntar sempre que surgir a dúvida. No começo da frase, no meio da frase, no final da frase, quantas vezes vocês desejarem. Eu vou dizer algo aqui bacana. Não há pergunta boba. Boba é aquela que eu não faço. Boba é aquela que eu não chego à minha casa, coloco a cabeça no travesseiro de plumas de ganso e digo, ai que ódio, por que eu não perguntei? Então, perguntem. Se eu souber, vai ser uma alegria, vou compartilhar. E se eu não souber, passo para o Rubens na hora. Ah, na hora! Ganhou na rifa? É hoje, é hoje. Passo para ele na hora. Portanto, quanto mais complexa, melhor. Não entendi. O Rubens é um grande estudioso de filosofia. Rubens acompanha a filosofia desde a mais antiga, de Tales de Mileto, até hoje, e ele acompanha um filósofo moderno, que não é o Cortella, não é o Pondé, não é o Karnal, é o Celso Portiolli. Ele repassa, na hora, eu passo, ele repassa, e vai para Oswaldo, que depois vai para Cátia, depois vai para Cássio, depois vai voltar para mim de qualquer jeito. Então, se eu não souber, eu estudo e aprendo. Não há pergunta boba. E eu digo algo interessante aqui. Nem sempre aquela pergunta é nossa. Aqui nós temos aqueles que vimos com os olhos físicos, mas e aqueles que não vimos com os olhos físicos? Eles podem ter uma dúvida. E eles precisam do nosso aparelho fonador para que ela ocorra. Então não deixem de perguntar, tá bem? Não deixem de perguntar, a qualquer hora. Mas aqui eu ponho um limite e aí entramos em nossa aula. No máximo 5.613 vezes cada um. Porque mais do que isso é um absurdo. Então, até esse número podem perguntar. O Rubens está ansiosíssimo. Eu me lembro que na aula 69, não vou esquecer nunca, na aula 69 vocês viram a doutrina de Tiago. Por meio do estudo de sua epístola, que obra e que aula espetaculares. Eu me lembro. E vocês também. Na aula 70, vocês estudaram Pedro com suas 2 epístolas. Vocês estudaram João, como é que eu vou esquecer João? Com suas 3 epístolas. E estudaram Judas com a sua epístola única. Ou seja, nas 2 últimas aulas, vocês estudaram 4 dos 5 últimos livros do Novo Testamento. 4 dos 5 últimos livros. O Oswaldo me disse que a turma 125, ele me disse que a turma 125 já leu a Bíblia em grego, o Novo Testamento. O Antigo Testamento em hebraico, é claro. Portanto, naturalmente, vocês se lembram do Novo Testamento. E hoje nós vamos ver o último dos livros. Que obra maravilhosa. Vamos ver juntos, eu estou emocionado. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Nós vamos hoje estudar o Apocalipse. Essa aula é tão profunda, tão linda, tão enriquecedora, que ela não cabe em uma aula só. Olha que emoção. Ela não cabe em uma aula só. É preciso que tenhamos 2 encontros para tratar de um tema tão profundo. O Apocalipse. Que obra, hein? Que obra. Que coisa linda. Eu vou mostrar aqui algo que vocês dominam, não tenho dúvida alguma. Olha lá, não tenho dúvida.
É claro que neste momento, a turma 125, que domina poliglota, claro, que domina vários idiomas, está imediatamente reconhecendo a palavra que ali está. Eu vou dizer uma coisa a vocês que vocês sabem. Todas aquelas letras são familiares. Se vocês voltarem a aulas de matemática, de física, certamente lembrar-se-ão do pi, porque a primeira letra eu já conheço vocês também, a letra A mesmo. A segunda letra é o pi, aquele 3,14, tio, é ele mesmo, olha que coisa linda, o pi. Aqui é um O mesmo, aqui é um K mesmo, aqui é um A mesmo, tá moleza. Esse aqui é o lambda. E vocês que dominam física se lembram do lambda. Só que não, né? Só que não. Lembramos, só que não, é claro. Porque isso está um pouco distante na nossa memória. A faixa etária da turma 125, 25, no máximo 26 anos, em média. Alguns com 18, alguns com 27, mas em média 25. Então fizeram o ginásio já faz uns 5 anos, esquece. Quase 26, não é? Eu fiz agora 22. Olha que beleza. Faz tempo que eu tenho feito 22, bastante tempo. Não é? Portanto, é claro, como vocês fizeram o ginásio já faz uns 5 anos, não vão se lembrar, é natural que esqueçamos. Que palavra está escrita ali? Apocalipse. Em grego. Está escrito em grego. E por quê? Porque o Apocalipse foi escrito em grego koiné. E se lê em grego Apocalipse. Olha lá Apocalipse. Olha que beleza. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, não é uma pergunta retórica, podem responder. Quando vocês ouvem a palavra Apocalipse, o que lhes vem à mente? Desculpe? Fim do mundo, fim do mundo. Mais alguém? Perdão? Destruição, é verdade. O que mais? Juízo final. Que linda. Que turma especial, Cássio. Isso é fantástico. O que mais? Animais com várias cabeças. Perdão, desculpe? Animais com várias cabeças. Uau! Olha, me surpreendeu agora. Demos um salto ao capítulo 13. Que coisa espetacular. Ninguém falou amor, carinho, ternura. Eu penso, assim, por mais que as pessoas falem que Apocalipse seria tudo isso, seria uma visão diferente de mudanças do mundo. É que nem quando eu falar a pessoa morreu. Não, ela renasceu numa outra situação. Em outro ambiente, claro. Claro. Apocalipse seria assim, uma nova mudança, uma nova mexer com tudo de novo. Claro. Desculpe? Apocalipse romântico. Romântico? Temos Joana Alencar, por que não um apocalipse romântico? Por que não? Eu vou mostrar uma imagem que, de modo geral, simboliza o que nos vem à mente sobre o Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha nela. Olha, credo. Isso é coisa que se mostre? Credo, eu vou sonhar com esse negócio? Tá de noite, daqui a pouco eu vou dormir e vou sonhar com isso? De modo geral, é o que nos vem à mente. Sofrimento, destruição, aniquilação, juízo final, fim dos tempos, fim do mundo, Armagedon. É curioso como nos é colocado na cabeça, um conceito que não encontra eco no conceito real. Apocalipse não é o que nós achamos ser. Não é aquilo que, de modo geral, eu encontro em filmes, novelas. Então nós vamos fazer aqui uma coisa interessante. Vamos conversar com a palavra. Vamos conversar com ela. Eu vou trocar de slide, olha que bonitinho. O que quer dizer Apocalipse, ou Apocalipse em português? Eu vou dizer a vocês, resultado de um estudo pessoal. Eu encontrei essa palavra, tirando o próprio Apocalipse, 14 vezes no Novo Testamento, sem contar o próprio. Então daí nós já começamos a entender que tem alguma coisa que nos disseram que não era bem como nos disseram. E vocês que dominam o grego sabem que a tradução de Apocalipse, uma delas é desvendamento. Ou seja, tirar a venda.
A partir do momento que eu compreendo que é tirar à venda, eu concluo que isso não pode ser de modo algum ruim, porque eu estou tirando a venda dos olhos. Eu estou tirando aquilo que era uma obscuridade de compreensão e agora eu tenho clareza. Tirar a venda, desvendamento. Escuta, Edson, que mais pode ser Apocalipse? Olha que coisa, esclarecimento. Esclarecer, trazer clareza, no sentido mais amplo, trazer luz. Porque se está claro, é porque trouxe luz. Então notem que eu estou tirando a venda dos meus olhos, em todos os âmbitos. Eu estou sendo esclarecido. Então isso não pode ser algo ruim. A Kátia me disse, ela mandou uma mensagem para mim agora há pouco. Ela me disse que esta turma já leu toda a obra de Shakespeare em inglês. Portanto, certamente vocês sabem como se chama o Apocalipse em inglês. É exatamente aquilo que mostrarei em português. É a tradução mais clara. Revelação. Como pode uma revelação ser algo ruim? Não faz sentido. Como pode desvendar, esclarecer e revelar ser algo ruim? Portanto, eu digo sem medo algum de errar no que vou dizer. Apocalipse é o livro mais otimista que eu já li nesta encarnação. O livro mais otimista que eu já li. E sabe o que é lindo? Sabe qual é a primeira frase do Apocalipse? A primeira. Apocalipse é Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Portanto, se eu compreendo que a primeira frase é uma revelação de Jesus Cristo, é o Apocalipse de Jesus Cristo. Se Apocalipse fosse algo ruim, Cristo não nos traria. Porque nós sabemos que Ele nos trouxe a boa nova e não a má nova. Logo, como alguma coisa trazida por Cristo poderia ser ruim? Não, peraí, olha, eu confundi. O Apocalipse do livro foi escrito em hebraico. Escrito em grego. Em grego koiné. Grego koiné. Que era justamente a língua mais usada naquela região. O mesmo grego que estava na cruz de Cristo. O mesmo grego. Um grego que era conhecido por quase todo mundo que falava grego, ou que tinha um conhecimento razoável de grego. É o grego de Paulo. É o grego que Paulo usava. Existe um outro grego chamado grego copta. É um grego muito complexo. Pouquíssimas pessoas tinham contato. O koiné era o grego usado por todos que ali estavam. Aliás, idioma importantíssimo. Não fosse Paulo falar grego, ele não chegaria onde chegou. Ele não atingiria onde atingiu. Fundamental ele falar grego. Fundamental. Portanto, revelação de Jesus Cristo não pode ter em si, ou ser em si, algo ruim. E nós vamos compreender isto melhor. São dois encontros muito interessantes sobre esta obra. Muito interessantes. É o descobrimento da Boa Nova. Se eu estou descobrindo, eu tiro a cobertura, eu revelo. É exatamente isto. Vocês sabem, claro, já ouviram. Uma das características do Espiritismo é a fé raciocinada e não a fé cega. Eu me lembro de uma música que dizia fé cega, faca amolada. A fé cega é muito perigosa. Ela pode me levar a fundamentalismos de atitude e de compreensão. Eu me lembro de Kardec, não vou esquecer nunca, uma tardezinha muito tépida, disse ele, não eu. Se o Espiritismo disser alguma coisa e a ciência disser outra, fiquem com a ciência. Ciência, no sentido mais amplo, significa conhecimento.
E para ter conhecimento eu preciso desvendar, esclarecer e revelar. Senão me mantenho na obscuridade. Logo, o que Jesus traz é um descobrimento. Ele descobre, ele tira a coberta para que nós compreendamos com mais profundidade. Eu vou mostrar algo interessante aqui. Vamos ver juntos. Eu estou curiosíssimo. Olha lá que bonitinho. Que pergunta esquisita. Quantos apocalipses existem? Naturalmente devemos estar pensando, só tem um na minha Bíblia, só tem um. O último livro do Novo Testamento, não tem mais nenhum. Essa pergunta em si me parece meio equivocada. Mas não está não. Não está não. Na verdade não há um só Apocalipse. O que há é o Apocalipse que nós conhecemos, que faz parte do cânone, ou da Bíblia, como nós conhecemos. Mas há muitos outros. Eu vou mostrar apenas para que nós compreendamos como é muito mais profundo esse tema, e vai servir para nós como um prefácio, um preâmbulo daquilo que nos aguarda. Olha que bonito, olha alguns apocalipses. Escuta, Edson, você vai mostrar todos? Não, claro que não. O relógio não deixaria. Mas alguns, para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla do tema. Desculpe? Não é a questão de Nostradamus. Nostradamus é uma previsão, é uma profecia, não um apocalipse. Há uma ligeira diferença. Isso. O apocalipse é profético, mas não necessariamente uma profecia é apocalíptica. Não necessariamente. Tá bem? Mas é uma diferença sutil. Mas não é a esse... Isso. Claro que sim. E Nostradamus pede de nós um cuidado, um respeito, um estudo cauteloso. É sempre bom que nós estejamos com a mente e o coração abertos para conhecer, compreender, aprofundar, para que não tenhamos um risco de ter preconceitos, não é? Ter preconceitos. Eu vou mostrar alguns. Olha o primeiro que interessante, Apocalipse de Pedro. Pedro escreveu um Apocalipse, ele está na Bíblia? Não, porque ele não é canônico. Ele não é considerado como um livro canônico. E vocês bem sabem, cânon em grego é aquela hastezinha do junco. Alguém já viu junco? Em brejo tem muito junco. Ele é bem fininho, bonitinho, coisa linda de ver. Ele vem bonitinho, retinho, coisa linda. E aqui em cima ele fica marronzinho, peludinho, parece uma camurça. É lindo. Guilherme Jorge, olha, nunca vi na Guilherme Jorge, nunca vi. É claro, uns 2 anos atrás, 2 anos atrás. Não tenho dúvida. Isso. Jerônimo não aceitou ele e colocou o livro dele no... É exatamente isto. Entendamos assim, cânon significa junco, e como junco é muito reto, ele também é usado com sentido de régua. Então aquilo que é canônico, ele segue a regra, ou a régua. Regra ou régua de quem? Da igreja. E aqui não é uma crítica, nada disso, absolutamente nada, porque isso é um fato histórico e não uma questão de opinião. Portanto, é natural que instituições religiosas coloquem ou deixem de colocar aquilo que lhes é conveniente. É a questão de Constantino. Claro. Constantino por uma questão muito mais política do que religiosa. Se ele não aceitasse o cristianismo, ele perderia o império. Não é? E depois veio Teodósio e obrigou. E aí a coisa foi por um caminho completamente equivocado. Sem entrar então neste mérito mais profundo, livro canônico é aquele que segue a regra, a régua. E livro não canônico é aquele que não segue. É aquele que é apócrifo. E esse termo certamente vocês já ouviram. Apócrifo em grego quer dizer tirado da vista. Tirar da vista. Ele não deve ser visto, ele é tirado da vista. Então esse que eu estou mostrando aqui, mais alguns que eu vou mostrar, não estão na Bíblia. Mas existem, e vocês encontram com uma facilidade enorme. Procurem 1 minuto e meio e vocês encontram o Apocalipse de Pedro. É muito fácil de achar. Ele só não está no cânone. E Pedro faz uma coisa aqui curiosa, ele conta para nós algo interessante. A Cássia sabe bem, porque já leu em grego. Ela sabe que Pedro nos traz uma visão do céu e do inferno. Interessante. Uma visão do céu e do inferno. E ele mostra para nós o que acontece com os ímpios nessa jornada no inferno.
Há outro Apocalipse que também não está, o de Paulo. Sabe o que Paulo fala para nós? Vocês não vão acreditar. Sabe o que ele fala? Do céu e do inferno, de novo. Mas ele não foca mais no inferno. Ele foca na ascensão dos céus. Lembram a carta aos Coríntios que Paulo escreveu? Em dado momento ele diz que foi levado ao terceiro céu. Se ele chegou ao terceiro, no mínimo ao primeiro e o segundo. No mínimo. Eu vou mencionar uma coisa aqui. Quem já ouviu falar, não confirme com a cabeça. Não confirme. Porque vai mostrar que já passou dos 28. Não confirme. Não, dá vontade de confirmar, mas vocês não vão confirmar. Um tempo atrás havia uma coisa muito bacana, muito simpática, uma revista, cujo nome era O Sétimo Céu. Olha que coisa moderna. Havia nesta revista algo que chamávamos fotonovela. Olha que coisa. De um lado, Tarcísio Meira, do outro, Glória Menezes. Chega então ele com aquele entusiasmo incrível e diz, ó meu amor. E na outra foto, Glória Menezes responde, ó meu amor. E a fotonovela ia em preto e branco. Claro que eu jamais vi essa revista. Eu nunca li fotonovela com Tarcísio Meira, Francisco Coco, Glória Menezes. Jamais. Me contaram que minha mãe deixava na mesa e eu lia. Me contaram. Procurei no YouTube. Parece bobo, não é? Mas se tem uma revista que se chama Sétimo Céu, de algum lugar isto veio. Por mais que isso seja uma coisa mais popularesca, se formos pesquisar a origem, vamos descobrir que tem alguma coisa profunda ali. Tem alguma coisa profunda. E algo relacionado a dimensões ou campos de consciência? Dá para nós entendermos um pouco melhor. Você se lembra bem, você assistiu e leu o livro Nosso Lar. Vocês se lembram quando André Luiz, ansiosíssimo para ver a mãe, depois de determinado período, teve essa oportunidade. Já recolhido do umbral, enfim. Ele teve a oportunidade de ver a mãe, e foi maravilhoso, é emocionante essa parte. Na hora de ir embora, ele quis ir junto. E a mãe disse para ele, ainda não. Ainda não. Portanto, é a este tipo de céu que Paulo se refere. Ao local que meu espírito se encontra de acordo com a minha jornada evolutiva. Não é possível que habitem, e aqui céu no sentido bastante figurado, também é bom que nós abramos bastante a percepção. Não é céu com anjinho tocando lira, não é isto. Entendamos céu como um mundo não material. Não é possível que nós imaginemos um criminoso que se apraz em cometer um crime no mesmo local em que está Gandhi, por exemplo. Não é possível que eles habitem o mesmo local, porque a jornada evolutiva foi muito diferente. É a este céu, que nós na doutrina chamamos de locais ou pousadas ou algo nesse sentido. Pousada não é bem o termo, mas nós chamamos de colônias espirituais, enfim, como o nosso lar, por exemplo. Como o nosso lar. Mais um interessante para que nós tenhamos isso como parâmetro, olha, nós temos também de Estevão. Escuta, Edson, escuta, esse Estevão é aquele do Paulo e Estevão, do Gesiel, Jochedebe, Abigail? É ele mesmo. Ele mesmo. Sabe o que ele trata? Sabe do que ele trata? Você já leu na aula 57 esta obra, não esqueço nunca, a instituição dos diáconos. Sabe do que ele trata? Sabe do que ele trata? Ele trata do cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo, não o cristianismo interpretado, como que ocorre depois de Teodósio. Não é o cristianismo com a nossa bússola. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos traz, o cristianismo primitivo. Interessante. Vamos ver mais um? Mais um? Só de curiosidade, aí nós vamos terminar nossa jornada, este preâmbulo. Tiago Menor, o justo. Sabe do que ele trata no Apocalipse? Do judaísmo e do cristianismo. Do posicionamento judaico-cristão. E vocês que conhecem a obra e sabem da Casa do Caminho,
Sabem que se não fosse Tiago, a casa certamente teria sido fechada. Ocorre que aqueles que lá chegando encontravam Tiago, eu vou usar um termo apenas por falta de outro, realizando rituais judaicos. Deixemo-lo. E a casa permaneceu. É preciso que nós não esqueçamos jamais que Jesus era judeu. Portanto, o judaísmo e o cristianismo coabitam. E esse aspecto judaico-cristão é fundamental. Fundamental. Interessante essa quantidade, existem muitos outros, claro, não vou mencioná-los, mas a quantidade de apocalipses que existem, nenhum deles está na Bíblia, como disséramos. E aqui o de João. E é exatamente a ele que nós vamos dar atenção. Olha lá que bonitinho. Cadê ele? Vamos ver se ele vem. Ah, veio. Olha a tecnologia incrível. Vem, Cássia. Olha que bonitinho. Apocalipse de João. Eu vou perguntar, vocês me respondam, tá bem? Quem desejar, é claro. Vocês já leram um Apocalipse? Alguém já leu? Ainda não? Não, ainda não. Enoque é outro livro interessantíssimo, né? Colocado como apócrifo, interessantíssimo. Digamos que a igreja tirava aquilo que trouxesse um pouco mais de reflexão, ou que trouxesse um pouco mais de aprofundamento num âmbito que não era muito tangível. De novo, sem entrar no mérito, é apenas um fato. É apenas um fato. Hoje nós temos isto tudo acessível. Hoje temos alguns apocalipses. Perdão, não entendi. Hoje podemos dizer que temos alguns apocalipses inspirados. Não é? É verdade. Você vai no mundo, coisa, o pastor fala só aquilo que interessa, não Sem dúvida. Sem dúvida. É muito comum. É muito comum. É comum até-se em instituições religiosas, independentemente de qual seja, isso não é uma crítica, também é um fato. É muito comum que nós ouçamos, sigam a nossa religião e se arrependam antes que seja tarde. Ou seja, se eu não me arrepender e não seguir aquela religião, certamente terei uma pena eterna. O que nos traz uma reflexão bastante curiosa. Que pai é esse que traz uma pena eterna? Não é? Se eu que sou absolutamente falível, erro só toda hora, só todo dia, só todo instante, eu perdoo o erro do meu filho, do meu irmão, do meu primo, do meu colega, enfim, cheio de falhas. Como imaginar que Deus não perdoe, se não seguir, será condenado eternamente? Como já ouvimos em alguma novela, queimando eternamente no mármore do inferno. Portanto, essa obra é riquíssima. E aí eu perguntava se vocês já tinham lido. Ainda não? Alguns fragmentos, talvez? Alguém já leu ele inteiro? Ainda não? Então nós vamos fazer uma combinação, quer ver? É que só me lembra até que horário, por favor. São 9h10. Agora você pode ir até às 20, né? 20 para as 10? Ótimo. Excelente, excelente. Então nós vamos fazer assim. Como eu posso ir até 20 para as 10, eu termino 5 minutos antes e vocês leem hoje. Ainda hoje a obra toda. 5 minutos bastam. É uma obra extraordinária. Aqui vai um conselho, só um conselho. Leiam. Vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender. Eu vou trazer algumas coisas importantes. Características do livro. Características. Olha ali, autoria João. Claro, o Apocalipse de João. Esperava-se que fosse, claro, grande novidade que esse facilitador trouxe. Mas eu vou trazer só uma reflexão. Que João é este? É o João, um dos 4 evangelistas? É o João que escreveu as epístolas que vocês estudaram? Ou será outro João? Sem entrar em mérito, porque aqui de verdade não é o que importa. Os estudiosos não têm absoluta certeza de que João foi. Mas cá entre nós, isso não tem importância alguma. O que importa, a doutrina nos ensina, é o conteúdo, não o autor. É o conteúdo. Portanto, autoria de João. Fala pra gente ler o da Bíblia mesmo? Isso, o Apocalipse da Bíblia, é ele mesmo. É sobre ele que nós vamos falar. Eu acho um pouco difícil. É mesmo, é mesmo. Aí eu vou dizer uma coisa legal para você.
leia não no sentido literal. Compreenda que ali nós temos uma coleção enorme de figuras em linguagem. E é o que nós vamos mencionar, inclusive. Se eu entender ao pé da letra, eu me perco. Eu me perco. E é exatamente o que eu vou mostrar. Olha que coisa linda. Quer ver? Ó? Vamos ver. Olha que bonitinho. Gênero epistolar, profético e apocalíptico. Ou seja, trata daquilo que está por vir, não aquilo que já se deu. Aquilo que está por vir. E agora vem aquilo que eu mencionara. Quer ver? Linguagem alegórica. É preciso que nós leiamos os livros da Bíblia, sobretudo o Apocalipse, com a mente aberta e não literal. Porque se eu ler de modo literal, eu me perco. E quando estiver um pouquinho difícil, leia novamente ou procure algum comentarista que trate daquele tema com mente aberta, não tendenciosa, com mente aberta. Porque senão corremos o risco de ser conduzidos a uma interpretação. Não é? Ele recomenda aquela Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, para quem quer estudar, é a melhor. Inclusive vem os rodapés explicando várias coisas. É a Bíblia mais rica para estudo. Para estudo é a mais rica. E vocês sabem por quê? A Bíblia de Jerusalém ela acompanha muito o texto hebraico no Antigo Testamento, o texto grego do Novo, e também coisas que foram escritas em aramaico. A quantidade é menor, mas também há. E é uma Bíblia repleta de notas de rodapé. Repleta. Então lá vocês encontram explicações. E é legal porque não é uma explicação tendenciosa, é uma explicação considerando história, contexto, etc. Então isso também ajuda. Mas não é o texto mais fácil do mundo de ler, não. Eu diria aqui que é um livro que precisa ser lido várias vezes. Porque cada vez que nós lermos, seremos outra pessoa. E também tem a questão de troca de palavras, né? Sim, também. Troca Também. muito sentido da palavra. Uhum. Talvez essa coisa é a mesma. Sim. A de Jerusalém ele respeita bastante o texto grego. Respeita bastante. Não é? O Rodrigo Silva, ele é a linha do Evangelho, só que ele é historiador e ele é também... Maravilhoso. Ele fala muito disso. Uhum. Se perdeu muito o contexto por conta das interpretações. Interpretações, claro. Do aramaico, do hebraico, a junção que vem. Aí Isso mesmo. Cada um leu de um jeito, interpretou do jeito que achava, né? Interpreta o gosto, ou interpreta o que importa, é assim mesmo. As junções também das palavras. Às vezes, É assim mesmo. outro significado. É assim mesmo. Tem um contexto inteiro para poder resolver a Exatamente, perfeito, perfeito. Quer ver um exemplo bobo? Bobo não, né? Um exemplo simples. Quando Paulo diz para nós, na carta aos Coríntios, que se não houver amor, na verdade a frase original em grego é se não houver caridade e não amor. E em grego seria ágape, que é um sentido muito mais amplo do que amor. Não é amor carnal, não é amor fraternal, não é amor maternal, é outro tipo de amor. É um amor divinal, muito diferente do amor que nós conhecemos. Portanto, não é amor o termo que ele usa. Em grego virou caritas. E aí vem a doutrina e nos diz que fora da caridade não há salvação. E é exatamente o que Paulo nos diz na carta aos Coríntios. É exatamente isso. Se não houver caridade. Mas eu só encontro essa palavra em grego. Porque alguém algum dia traduziu se não houver amor. E aí ficou. E aí ficou. Por isso é importante consultar o texto original. E a Bíblia de Jerusalém é uma saída, é um bom caminho. É uma Bíblia muito acadêmica, mas ela é bem densa, é bem profunda. E que bom que é assim. Né? Que bom. Allan Kardec Trouxe, sem dúvida. Allan Kardec era um propedeuta, ele era um educador, ele tinha um cuidado tremendo com a semântica. Por isso que nos prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz, para uma ciência nova, termos novos. E aí ele cunha espiritismo e espírita. Porque naquela época só havia espiritualismo e espiritista, que é completamente diferente. Ou espiritualista, não? Que é outra coisa. É outra coisa. Então é importante abrir. Vejam como revelar, né, nos traz uma visão muito bonita. Que mais, hein? Que mais? Olha essa última parte aqui que eu trago. A estrutura, prólogo, ou seja, aquilo que vem antes, né? Pró. As 7 igrejas, os 7 espíritos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças e o epílogo. Eu vou fazer uma pergunta bem legal. Por que é tudo 7? Inclusive a quantidade de partes. é o número da perfeição. 7. Eu gostei. Nós vamos estender um pouquinho. Vou guardar essa resposta com carinho enorme, não vou esquecer nunca. O que mais? 7 dias levou para criar o mundo. Não entendi. É de... 7 dias que Deus criou o primeiro criado. Mas será que
estes 7 vieram dos 7 dias ou criou em 7 dias por causa dos 7? O que é causa, o que é efeito? E aqui nós precisamos abrir muito nossa mente. Levou mesmo 7 dias para criar o universo. Porque quando eu faço uma análise do solo, Deus é o que a gente claro, aprendeu, né? é por isso que é importante abrir a mente. Vocês certamente já foram a Long Beach, que em português é Praia Grande. E certamente, indo a Long Beach, vocês já devem ter visto no caminho aquelas montanhas que têm várias cores, já viram? É mais escuro aqui é mais claro, aqui é amarelo, aqui é marronzinho mais claro, aqui é marronzinho mais escuro, cheio de camada. Cada camada dessa deve ter durado, ou deve ter levado, por volta de 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 milhões de anos. Então não pode ter sido em 7 dias nosso. Isso também é um símbolo. E é importante termos isso, né? Se não caímos naquela frase, como você explica algo que tem... Porque só o período cambriano tem 500 bilhões de anos, é muito tempo. Então como é que pode isso caber em 7 dias? Aí caímos naquela frase, mistérios de Deus. Isso nos deixa cegos. É importante abrirmos a visão. Entender que o 7 dos 7 dias tem muito a ver com isso. Mas não é isto por causa dos 7 dias. Os 7 dias é por causa disso. Por que então que é 7? Estamos começando a chegar lá. Eu não vou esquecer a sua resposta, está guardada com carinho. O que mais? O que é 7 no judaísmo? 7 estrelas, 7 pontos da estrela. Também, nós vamos encontrar uma porção de 7s. Ótimo, ótimo. O que é 7 no judaísmo? 7 no judaísmo é a completude. É o começo, meio e fim. É o alfa e o ômega. Vamos ver se isso é verdade. Nós temos um 8º dia da semana? Não temos, já dissemos. Quantas cores do arco-íris conseguimos ver? 7. Quantas são as notas naturais, sem contar sustenido e bemol? 7. Quantos são os anos de azar do espelho? 7. Não é? Quantos são as mentiras? 7. 7 é o número de mentiroso. Não é? Com que idade a criança começa os 7 pecados capitais? Excelente. Com que idade nós aprendemos na doutrina que a criança começa a desligar-se de lá e começa a ser mais cá? 7. Até os 7 nós estamos muito mais lá do que cá. A partir dos 7 agora estamos mais cá do que lá. Coincidência, tio? Claro que não. E 70 vezes 7 também. Não é? Portanto, quantos dias levou a criação? Todos que eram necessários para que ela fosse completa. Por isso na Bíblia está escrito que leva 7 dias. Porque não havia mais nada a ser criado. No 6º dia o homem foi criado, simbolicamente. No 6º dia fomos criados. E no 7º Deus descansou. Deus não descansa. Porque não há esse conceito. Se eu entender que Deus descansa, eu estou sendo antropomórfico. Eu estou atribuindo a Deus o meu cansaço. Eu me canso, não meu Criador. Descansar não faz sentido. Portanto, quando eu tenho 7 dias de criação, é porque o dia, a noite e tudo o mais havia sido completamente criado. Essa história da Neve do Gato tem 7 vidas. Não é? 7 vidas. Por que não são 9? Por que aquela revista que eu nunca li se chamava Sétimo Céu? Não 6º nem 8º. Agora eu vou dizer um outro 7 para nós amarrarmos esta ideia e compreendermos que nada no Apocalipse é por acaso. Quantas vezes Jesus pediu para perdoarmos? 70 vezes 7. Então perdoei 490, vou para o céu? Quando Jesus disse isso, sabe o que ele disse? Sempre. Sempre. Perdoar 70 vezes 7 é perdoar sempre. Porque não termina. É a completude. Então observem que não há nada absolutamente à toa no livro. 7 partes, tudo dividido em 7. E a vida também tem um ciclo em 7. Interessante. Interessante. Então vou chamá-los agora. Nosso relógio vai deixar? Deixa-me ver. Não, tá certo, já tem uns minutinhos. Ai, que alegria, porque eu vou fazer chamada oral. Eu vou fazer chamada oral. Nesse momento o mundo está vibrando, tomara que ande rápido, tomara que acabe a energia, não é?
Olha, mas eu vou passar para o Rubens, caso vocês não saibam. Eu vou convidá-los a iniciar nossa jornada nos capítulos do Apocalipse. Escuta, Edson, você vai dar spoiler? Você vai dar spoiler? Não, claro que não. Eu vou trazer aquilo que encontramos em cada um dos 22 capítulos. Muito mais com foco na reflexão do que no conteúdo. E eu não vejo a hora de conhecê-las. E o Kardec da Gênesis está relacionado ao Apocalipse? Eu diria que Kardec e Gênesis está relacionado àquilo que nós chamamos hoje de Big Bang. Há um capítulo ali chamado Uranografia, que vale a pena demais, ou Uranologia, enfim, vale a pena demais estudar. A Gênese é um arcabouço científico daquilo que a ciência diz hoje, só que dito em 1868. Quando eu leio a Gênese, se ninguém me disser que eu lá li, eu vou achar que estou lendo um tratado de Georges Lemaitre, de 1965, trazendo a teoria do Big Bang. É impressionante. Portanto, é o arcabouço científico, aquilo que dá o alicerce ao espiritismo. Ciência, religião e filosofia. Uma obra soberba. Vale a pena ler. Não vou esquecer nunca, 1868. Vamos conhecer os capítulos, sem dar spoiler, porque leremos ainda hoje, em grego koiné. Vamos ver então o que nos espera. Olha que emoção. Olha o prólogo. Olha o prólogo. Sabe o que é dito aqui? Aquela frase que nós já disséramos, a revelação de Jesus Cristo, as primeiras palavras do Apocalipse. E sabe o que é dito? Eu sou o Alfa e o Ômega. Olha a completude. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega a última. Eu sou o que é, o que era e o que há de vir. O todo. Não existe antes, nem durante, nem depois. É o todo. É o todo. E neste prólogo eu ouço algo que eu compartilho aqui. Bem-aventurado aquele que ler e ouvir as palavras desta profecia. E agora vem uma frase da qual eu gosto muito, eu estou curiosíssimo de ouvir da turma 125 o que ela quer dizer. Retomo a frase. Bem-aventurado aquele que ler e ouvir as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. O que quer dizer isto? É uma pergunta mesmo, não é retórica. A que tempo se refere o prólogo do Apocalipse? Do desvendamento. Será que é da destruição, do sofrimento, da mágoa? Não é? Vamos pensar um pouco. Olha, eu tenho lá um jardim, vocês que têm begônias, né? Que cultivam begônias, aquelas bem raras, não é? Aparece lá um capim intrometido. É natural que nós o retiremos dali. É natural. Portanto, quantos lobos maus eu não tenho dentro de mim que precisam ser eliminados? Ainda que seja um só, o lobo bom e o lobo mau. E nós já sabemos o que eu vou dizer. Quem é que vence? Aquele que eu alimento. Aquele que eu alimento. Se eu digo frases do tipo, eu sou muito bonzinho desde que não pisem no meu pé, a última coisa que eu sou é bonzinho. Bonzinho é quando pisam no meu pé e eu reajo com acolhimento. Isso não quer dizer muito obrigado por pisar no meu pé. Isso quer dizer que pisar no pé é algo normal. Já observaram que quando alguém nos pisa o pé num ônibus e pede desculpa, nós falamos, imagina, não foi nada. Mas quando nós chegamos à nossa casa e nosso filho, irmão, tio pisa no nosso pé, nós dizemos, tá cego? Por que para um estranho eu digo não foi nada e para quem está comigo eu digo, tá cego? Que lobo é este? Portanto, é preciso que ele morra de inanição. Portanto, nascer, viver, morrer é um ciclo natural. Aquilo que é daninho no meu espírito e na minha jornada, eu preciso tirar. Eu preciso tirar uma porção de mato, de erva daninha, que ainda habita aqui.
Portanto, quando nós vemos coisas do tipo destruição, é uma das leis mais importantes da natureza. Mais importantes. É um ciclo. Precisa. Assim como quando nós destruímos um pensamento ruim, uma atitude ruim. E quando nós dissemos a nós mesmos, ainda bem, isto eu já aprendi. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido ou dito? Ah, se fosse 10 anos atrás, eu não levava desaforo para casa. De modo geral, quem diz isso diz assim, estou ficando meio molenga, ele está ficando sábio. E não molenga. É isto. Portanto, é preciso que nós entendamos que há coisas que precisam ser extirpadas de nós, da nossa jornada, enfim. A que tempo se refere? Não pode ser o tempo da destruição no sentido ruim. É o tempo da revelação. Esse nosso encontro, que hoje estamos tendo aqui, nessa quarta lindíssima, este nosso encontro, ele ocorreria com tranquilidade e leveza, e estivéssemos nós agora na Idade Média? Certamente não. E se nós estivéssemos agora, hoje, 2021, em uma região fundamentalista, que acredita que em centro espírita cadeiras voam e que aqui é coisa do diabo. Só o fato de aqui estarmos já mostra que o tempo está próximo. Poder falar de Jesus, independentemente de como, em que religião me encontro, já é uma conquista gigantesca. Que lindo o prólogo, que lindo. Vamos ao primeiro capítulo? Olha o capítulo primeiro. Quem está ali, hein? Quem está ali? João. Onde é que está João, hein? Onde é que está João? João está em Pátimos, em uma ilha. E o que ele está fazendo lá? O que João está fazendo em Pátimos? João foi exilado. Este homem precisa sair daqui. Removemo-lo da Palestina, removemo-lo de Jerusalém, removemo-lo de onde quer que seja. Ele precisa ser exilado. E por quê? Por que João precisou ser exilado? Por que João se encontra em uma ilha afastada do continente? Ele conta para nós. O João conta para nós. Ele conta para nós que ele é nosso companheiro de tribulação. Ou seja, ele segue a Jesus. E por seguir a Jesus, ele é exilado. E eu não me esqueço. A Kátia também não. Eu não me esqueço e a Kátia também não. Certo dia, disse João, não eu. Em um dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito. João, ele ouve voz como se fosse a voz de uma trombeta. Ele ouve voz como se fosse voz de muitas águas. E o que ele faz? Ele se vira. É claro, ele ouviu ser chamado, ele se vira. João se vira. E quando João se vira, o que ele vê é isto. Olha o que ele vê. Ele vê aquilo que ele chama a figura como se fosse filho de um homem. Ou seja, ele quis dizer com isso uma figura humana. Essa figura humana tinha no peito um cinto dourado que o cingia. Da boca saía uma espada de 2 gumes que cortava em 2 posições, não é? Dos 2 lados. Ele tinha o cabelo alvo, como lã. E ele segurava em sua destra 7 estrelas, e ele tinha à sua frente 7 candeeiros. E quando João se deu conta de quem era, caiu no solo. Jesus então toca João e diz, levanta. Aquilo que você ouvir e aquilo que você vir, escreve e manda às 7 igrejas da Ásia.
7 igrejas da Ásia, nem 8, nem 6. Vocês se lembram das igrejas? O Rubens lembra bem, Oswaldo também. Rubens, se eu errar, você me ajude e me auxilie. Pode ser que a minha memória me engane. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que 7 igrejas? Então só 7 igrejas seriam salvas e teriam a revelação de Jesus. O que ele quer dizer com 7 igrejas? Nós vimos no judaísmo que 7 quer dizer a totalidade. Sabe então a quem se destina a revelação de Jesus? A todos. A toda e qualquer instituição que tenha Jesus como bússola. A todos que tiverem Jesus como diretriz. Não são só 7. Isto é um símbolo. Então quer dizer que também aqui para o Manchester, claro. Só faltava também ser para o Dalila, claro. O Formosa está no grupo? Tá. E aquele centro que neste momento está sendo criado também. Para nós todos. E sabe o que acontece no final? Olha como é incrível, olha como Jesus é enorme. Jesus percebe o incômodo de João. Ele percebe. A Kátia lembra, ele percebe. A Cássia também. Ele percebe a estranheza de João. Ao ver na destra de Jesus 7 estrelas e ao ver 7 candeeiros. E antes de perguntar, Jesus responde: não se espante. Estas 7 estrelas são os 7 anjos. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quantos anjos Jesus tem consigo? Todos que sigam a ele. Quantas são as igrejas? Todas que sigam a ele. Observem o volume colossal de 7s que vão aparecer em todo o Apocalipse. O 7 pode ser o infinito? Pode. Como ele é a completude, não termina. Ele começa e termina em si mesmo. É como se fosse um círculo, como se fosse uma aliança. Qual é o começo? Não tem começo. É tudo. Por isso ele disse no prólogo: eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Por isso ele disse ser o alfa e o ômega. Ele é o todo, o começo, o antes, o durante e o futuro. É lindo. Como isso pode ser negativo se Jesus está nos tirando o véu? E o que acontece? Eu aqui nesses 2 próximos capítulos, de modo muito breve, Cássia, eu mostro onde está João. Olhem ali, vocês que dominam o estudo da história, conhecem a guerra de Peloponeso, né, a região do Mar Egeu, o Mare Nostrum, né, o mar Mediterrâneo dos romanos. Olha Patmos, olha onde é que está Patmos. Olha, eu vou até sair da frente. Olha onde é que está Patmos. Olha lá, afastado. E as igrejas, tio? As igrejas, não vejo a hora de ver as igrejas. Onde é que elas estão? Olha elas ali, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Interessante. Representando toda e qualquer instituição, de novo, que tenha Jesus como guia. E sabe o que ele diz? A todas as 7, ouçam o que o Espírito de Deus tem a dizer. E ele conclui dizendo: aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. E sabe o que é lindo? E aqui eu vou concluindo nossa jornada primeira. Sabe o que é lindo? Eu me emociono só de lembrar. Ele começa a dizer: eu conheço a tua obra, a todos, Éfeso, Esmirna, a todas. Eu conheço a tua obra, eu conheço o teu esforço, eu conheço o teu plantio. Porém, eu tenho contra ti. E ele começa a enunciar
os equívocos de cada igreja, ou seja, das instituições religiosas. E ele fala algo que vocês nunca ouviram falar. Ele fala sobre algo que vocês jamais ouviram falar. Ganância, corrupção, interesse pessoal, dinheiro, poder, inveja, egocentrismo. Já ouviram falar em alguma coisa interessante? É um assunto novo para nós. Não temos mais isto entre nós. Ele começa, portanto, em cada uma das 7 cartas a mencionar tudo que nós temos em nossa jornada. É impressionante o que ele nos conta nestas 7 cartas. E o que acontece no próximo capítulo? Edson, o que acontece no capítulo 4? Nós vamos ver na próxima aula. Obrigadíssimo a todos. Muito obrigado. Obrigado de verdade. Cássio, obrigado. Obrigada, Edson. Sou eu quem agradece. Semana que vem tem